Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje iria falar de um assunto muito importante, dívida, dívidas. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está com dívidas ou está com algum problema em relação ao dinheiro, né? E, primeiramente quero responder logo sobre por que você está nessa situação, né? Você fez na escola, foi a sua escola? Não seguia Jesus. E se você está falando, não, mas eu vou na igreja todos os dias, não tem nada a ver com isso, né? Que escolhe Jesus, né? Temos feito um vídeo sobre o verdadeiro significado de aceitar Jesus. Se arrepende verdadeiramente de coração, se entrega totalmente para Deus, não para de correr atrás do desejo dela, para seguir a Cristo de verdade, de ter um relacionamento íntimo com Ele, de conversar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de descobrir através do relacionamento o propósito que Deus tem para cada um de nós, ele segui-lo, né? Se a gente fizer isso, os frutos do Espírito vai florescer entre nós, entre os quais domínio próprio, né? As pessoas podem falar, porque tem dívida, porque não se consegue controlar. Claro que não se consegue controlar, está na carne. Que está na carne não é explosivo, não consegue se controlar, né? E no caso das dívidas, se deixa levar para um sentido, né? Que tem um ser humano, a visão, né? Você vê algo, já não tem um relacionamento íntimo com Deus, já não quer Deus na vida, mas você vai algo que você gosta. Vou ser um exemplo de um carro, por exemplo. A pessoa vê um carro bonito na concessionária, mas não tem dinheiro para comprar o carro. Mas mesmo assim, vai em várias concessionárias, né? É, vê o carro de novo, todo dia vai lá e chega a um ponto que você está alimentando a carne, né? Eu vou fazer um vídeo sobre como alimentar a carne como o espírito mais na frente também. Está alimentando a carne, você não tem Deus na vida, você não tem domínio próprio porque você não escolheu servir a Deus de verdade. Eu repito, isso não significa frequentar uma igreja, absolutamente ser membro de uma igreja, né? E, então, você não tem relacionamento íntimo com Deus, né? E esses frutos do Espírito não vão aparecer, você vai acabar comprando aquele carro mesmo não podendo. Quantas vezes as pessoas compram, por exemplo, um carro, né? A gente viu entre os cristãos também, compram um carro e depois não consegue pagar aquele carro porque não teve controle, né? Não tem domínio próprio e compra aquele carro depois não consegue pagar e o guincho vem, tira o carro, né? E passa, entre aspas, vergonha, né? E além disso, dá culpa ao diabo porque perdeu o carro. Não existe isso, né? Então, tem um louvor muito lindo, né, que fala, me parece Gabriela Gomes que fala, não vivo pela vista e eu vivo pela fé. Então, você contraiu a sua dívida porque viveu pela vista, né? Pela vista, pela carne. Você está na carne e você vive, os seus escolhas são direcionadas pelos seus sentidos, né? Nesse caso, a visão, né? A gente sabe que os 5 sentidos são olfato, audição, tato, paladar, né? Então, é como o paladar, por exemplo, uma pessoa que sabe que não pode comer doce, né? Não tem relacionamento íntimo com Deus, não tem, né, uma intimidade com Deus, e tem, por exemplo, diabetes, não consegue mesmo frequentar na igreja parar de comer doce. Vai continuar a comer doce mesmo sabendo, né, não sabendo se controlar, né, e comendo doce pra caramba, né? Isso vai trazendo a consequência. Então, você agora fez uma escolha que levou você a contrair as dívidas, né? Mas se você aceitar a Deus de verdade, se entregar todo o seu coração e querer conhecer Deus, tipo, como eu falei, já isso não significa frequentar o sistema religioso na igreja e ir lá todo dia, absolutamente. Deus vai conseguir tirar você das dívidas da melhor forma possível. Eu tenho visto na vida de muitas pessoas isso, né? Não vai tirar totalmente as consequências, mas você vai poder sair de uma forma mais, como posso falar, de uma forma melhor, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa, é o meu conhecido. Ele teve um problema, né, com a mulher dele. é, então, o que aconteceu? Ele atraiu ele ficou cegado, né? Cegos, né, pelo fato de ter traído, e quis tentar matar ele, ela e o namorado dela. Não, um amante, né, no caso. Aí não conseguiu, graças a Deus, né? Aí foi na cadeia, né? Pegaram ele, ficaram na cadeia, não tinha as provas, né? Tira que fica não sei quantos anos, ficou 3 meses ou 6, agora não lembro.
e tinha que ficar muitos anos. Mas por que isso? Porque ele se entregou de verdade com Deus. Então, mesmo se você tem contraído dívida, se você está com muita dívida, se quebrante. Queira fazer a vontade de Deus acima de tudo, ele vai te tirar do problema da melhor forma possível. Você vai ter que pagar por aquilo que você fez, para suas escolhas feitas sem a direção de Deus, né? Então, isso também já falo num vídeo, como fazer escolhas debaixo da direção de Deus. Mas essa falta de controle veio pela visão, né? Veio pela carne. Você está vivendo pela intimidade com Deus, mas você está vivendo na carne. Que vive na carne não tem o discernimento do Espírito, não tem a direção de Deus para fazer as coisas, e de consequência vai viver pelo sentido que eles têm. Então, esse é o problema grande. Então, você pode resolver esse problema de se livrar das dívidas e não cair nunca mais nisso, se você entregar completamente para Deus, né? Se você tem um problema desse tipo, claro, né? Mas você tá olhando esse vídeo porque você tem um problema desse tipo. Você não consegue se controlar. Para se controlar, se entregue a Deus de verdade. Quero ter um relacionamento com Deus, né? De conversar mesmo com Ele, de ouvir a voz dele. Tem um vídeo que eu fiz, né? Que fala como Deus se comunica conosco. Se entregue, se quebrante com Ele e Ele vai te tirar do problema da melhor forma possível. E você não vai nunca mais a cair nessa armadilha das dívidas. Um abraço a todos. Se quiser compartilhar, compartilhe. Se quiser comentar também, é um prazer para você, para mim, escutar e ver seus comentários, né? Todo mundo cresce junto como igreja quando um compartilha as coisas, né? E ninguém é melhor que ninguém. Um abraço a todos.